Salve, salve, estudantes militares dessa instituição maravilhosa que é a Corporação Policial Militar de Minas Gerais. Sejam bem-vindos ao Aspra Educa. Gente, o Aspra Educa é um projeto lindo, está crescendo no coração dessa diretoria, dessa presidência, que vai ser utilizado para todos os militares associados aqui em Minas Gerais. Nesse período estudaremos várias legislações, várias matérias, e quanto mais você participar, você terá a oportunidade de se envolver com legislação institucional, direito, códigos específicos dentro da instituição militar. Então o Aspra Educa, gente, é um projeto gigante que depende de você. Participe, venha com a gente. Quanto mais militares participar desse projeto, mais vontade, mais desejo e mais projetos serão realizados dentro da instituição Aspra. Seja um associado. Beleza, a primeira parte que nós vamos estudar no Aspra Educa vai ser legislação institucional. A legislação institucional, gente, é uma matéria basilar para quem for fazer os concursos ou os cursos da Polícia Militar. E o Código de Ética e Disciplina Militar, está aqui do lado de vocês para vocês verem aqui, ele é o principal assunto a ser comentado dentro dos cursos e dos concursos. Então, gente, venha participar e conhecer um pouco mais sobre o Código de Ética. Falando do Código de Ética, o que acontece? O Código de Ética surgiu a partir de 2002. E aí, em 2002, surge o Código de Ética, beleza. E antes disso? Gente, antes disso, nós tínhamos o RDPM. O RDPM, gente, era o temido, o famigerado regulamento disciplinar da Polícia Militar de Minas Gerais. O RDPM pesadíssimo, gente. O RDPM foi um decreto 23085 de 10 de agosto de 83. Imagine um código, um regulamento que veio pós-ditadura militar. Pesado? Pesado ou não? Imagine esse regulamento aplicado dentro de uma instituição policial militar. Só para vocês terem ideia, dentro do RDPM existia o quê? Existia a pena restritiva de liberdade. Pessoal, aí você vai falar assim, ô George, tranquilo, existia a pena restritiva de liberdade. Isso afetava os militares da corporação? Vamos pensar um pouquinho. O militar trabalhou o dia todo, ralou, prendeu, ralou durante o curso, chegou cansado, exausto na parte da tarde, vai lá desarmar, vai lá lavar sua viatura para entregar o serviço para outro militar, tranquilinho, sossegado. Chega lá um sargentão, lá, igual eu, sargentão, tranquilo, vai olhar lá e ler e fala o seguinte, você está detido 3 dias, o comandante determinou. Pô, gente, olha a cara do militar, olha como é que ele vai ficar. Triste, não vai? O cara tinha planejado todo final de semana, ele, a esposa dele... Não é essa a esposa dele, não. É a outra. É essa que é a esposa do militar que está chorando aqui. Presta atenção. Cuidado com esse negócio aí para não errar a mulher. Tranquilo? Aí o militar triste, chorando, né? Porque ele está detido lá. A família dele tem que vir para o quartel. No aniversário da filha dele ser realizado dentro do quartel, gente. Então, assim, é muito grave. A prisão, a detenção de um militar por questões administrativas era muito pesado para um código que a gente tinha pós-ditadura. E aí, gente, surge o regulamento disciplinar diferente. Fala assim, não vai ter mais o RDPM. Porque, além disso, o RDPM trazia coisas que eram discriminatórias. Exemplo, o conceito, nós chamávamos de comportamento militar, e o comportamento militar só era destinado às praças. Os oficiais não tinham classificação comportamental, somente as praças. E as praças eram tidas como excepcional comportamento, ótimo comportamento, o bom comportamento, insuficiente comportamento ou mau comportamento. Eu só tenho uma classe para ser avaliada na instituição? Eu só tenho uma classe para ser avaliada na instituição? Eu só tenho um grupo específico que pode ser avaliado como comportamento? De maneira alguma. Dessa forma, gente, o que acontece com uma inovação do Código de Ética e Disciplina Militar? Ele traz o conceito. E um conceito, preste atenção, conceito A, conceito B, conceito C, para todos os militares da corporação. É diferente. Ele não é mais discriminatório. Ele não exclui determinado grupo. Ele é para todos.
tanto oficiais, tanto praças. Outra inovação. Além disso, gente, o código de ética, o regulamento disciplinar da Polícia Militar, ele tinha o conselho de justificação e o conselho de disciplina. Esses conselhos, eles eram para avaliar o processo demissionário do militar. Você vai me falar assim, pô, já, beleza. Se era para avaliar o conselho, então você tinha justiça. Negativo. O rito processual desses conselhos, gente, na maioria dos casos, impossibilitava a ampla defesa e o contraditório. Só para vocês terem exemplo. Um dia um militar ficou passando mal e ele saiu do meio da tropa sem avisar, foi para a casa dele, pegou um táxi, passou mal. Quando ele voltou para o quartel no outro dia, além de preso, ele foi excluído por esse fato, sem praticamente direito à defesa. Pô, imagine um regulamento que não te dá o direito de se defender, ou dá o direito de se defender, mas não permite um rito processual em que o militar possa exercer a ampla defesa e o contraditório. Graças a Deus, esse regulamento foi embora, e aí surge, presta atenção, Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. Um código inovador. O que ele trouxe de novidade? Primeiro, acaba com a pena restritiva de liberdade. Só nisso daí, os militares tiveram um ganho maravilhoso. Maravilhoso. Permite que o militar saiba que ele não será preso por questões administrativas. Um dia um militar estava me contando que ele foi preso porque ele falou inglês dentro do quartel. Estava lá no regulamento, ele ficou detido 3 dias por falar inglês. O regulamento previa, não pode falar língua estrangeira habitualmente dentro do quartel. Isso é prisão. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Os estudiosos de outras línguas não poderiam falar línguas dentro do quartel. Certo? O regulamento, o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais permitiu que essa pena fosse extinta. Além disso, o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, ele foi baseado nos fundamentos dos direitos humanos. Ele permitiu que houvesse um aumento da ampla defesa e do contraditório. Então, os ritos processuais trazidos no Código de Ética e Disciplina do Militar são muito mais amplos. Outra inovação que o Código trouxe para a gente foi os conceitos. Agora todos os militares estão conceituados no conceito A, B ou C. E a forma de classificação desse conceito é muito mais objetiva, muito mais fácil de entender. E o comandante, ele não tem total discricionariedade para exercer as suas funções básicas. Então, o Código de Ética também tirou um pouco da discricionariedade do comandante para punir. E aí criou o Conselho de Ética e Disciplina Militar, que vai fazer o quê? A participação junto com os comandantes. Entenderam, gente? Um código totalmente inovador. Então, a partir de agora, vamos estudar esse Código de Ética, todo ele, do início ao fim, entender as suas peculiaridades, entender a sua forma, entender o seu padrão. Então, vocês estão convidados, gente, comigo, a participar, a aprender, que eu vou aprender muito com vocês também, a aprendermos sobre o Código de Ética e Disciplina Militares. Sejam bem-vindos, deem sugestões, participem, critiquem, sugiram algo novo, porque quanto mais vocês participarem, mais desejo, mais vontade estaremos para estudar e preparar o material de vocês. Tranquilo? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.